Olá, boa noite a todos. Estamos ao vivo, direto do estúdio da BCZ TV, no Parque Fernando Costa, em Uberaba, que daqui a pouco, daqui a praticamente 2 meses, sediará a 89ª Expo Zebu. Mas hoje nós não vamos falar de Expo Zebu, mas de outro momento importante para a pecuária nacional, o lançamento do novo Índex Asbia, referente ao ano de 2023. Este levantamento realizado pela Associação Brasileira de Inseminação Artificial e outras empresas, instituições de ensino e de pesquisa fazendo este trabalho que tanto contribui para o desenvolvimento da pecuária nacional e do agronegócio como um todo. Já tem um time de peso aqui no estúdio da BCZ TV conosco, vocês vão ver daqui a pouquinho. Por enquanto, aqui ao meu lado, Ricardo Abreu, gerente de fomento do Programa de Melhoramento Genético da BCZ, o PMGZ. Ricardo, que hoje está aqui representando o presidente da BCZ, Gabriel Garcia Cid, toda a diretoria. Ricardo, passa a palavra a você. Daqui a pouco nós vamos apresentar todos os convidados especialíssimos aqui para esta live especial de lançamento do Índex Asbia. E é um momento muito esperado por toda a pecuária nacional. Não é, Ricardo? Boa noite, ótimo trabalho para você e para todos. Exatamente, Elcio. Obrigado aí pela abertura. Um forte abraço a todos os amigos da BCZ TV. Nessa noite de quarta-feira mais que especial, onde falar de genética, falar dos números, né, do Índex Asbia. Asbia, que é a Associação Brasileira de Inseminação Artificial, na qual é forte parceira da BCZ. Tem um stand aqui dentro do Parque Fernando Costa, faz parte realmente das empresas parceiras da BCZ. Está aqui os nossos representantes das centrais de genética, dos institutos de pesquisa, o pessoal da CPEA. Daqui a pouco o Cris Botelho vai apresentar cada um deles. E eu, em nome do nosso presidente Gabriel Garcia Cid e de toda a nossa diretoria, agradecer, né, a audiência de vocês. E vão ficar durante essa live praticamente aí 1 hora de um ótimo bate-papo, de não só de mostrar os números, né, da genética do mercado de corte, do mercado de leite, de 2023, mas principalmente uma expectativa para esse ano de 2024, onde a gente vai trazer em primeira mão, né, novidades importantes para você, né, que vive da pecuária, tanto no mercado de corte quanto no mercado de leite. Sejam muito bem-vindos os parceiros da Asbia. Para a BCZ é uma grata satisfação a gente receber vocês aqui em casa e, sem longas demandas, já passo a bola para o nosso parceiro, para o Cris Botelho, para que ele dê continuidade aí na live de hoje. Boa noite a todos e uma ótima live da Asbia, diretamente aqui da BCZ TV. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui na casa da BCZ, que também, Ricardo, você sabe que de 4 anos para cá virou a nossa casa, né? Então, nós estamos caminhando para o 4º ano de lançamento com exclusividade do Índex aqui no estúdio da BCZ. E fica aqui sempre o nosso muito obrigado a toda a equipe da BCZ, ao Gabriel, que não pôde estar conosco aqui. Por quê? Porque está representando, numa reunião do Ministério, todos os interesses, né? Essa representatividade setorial que a BCZ faz em conjunto com a Asbia, a importância que tem, né? Nós estamos aqui com Sérgio Saldi, nosso diretor de marketing, Luiz Adriano, nosso diretor operacional, é o cara da grana, né? Queria passar a palavra para ele. Antes disso, o Tiago, do CPEA, Eduardo Cavalim, da Alta, vai falar da parte de leite. Então, nós vamos ter uma noite aqui bem agradável e falando um pouco sobre o mercado, falando sobre as tendências, falando do resultado que nós tivemos no ano passado, que acabamos de fechar agora. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Luiz. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Cris. Ricardo, realmente, como você falou, né, a BCZ não só como sócia da BCZ, né, mas na casa dela aqui, a gente já se sente realmente de casa junto com vocês. Estava até agora, antes de começar, Cris, 2, 3 pessoas aqui me mandam o link. Eu não posso perder o lançamento da Asbia aqui, então realmente um evento muito esperado. Com certeza acompanhe a gente aí que vai ter muita informação boa aí da pecuária para vocês. Excelente, Luiz, excelente. E para a gente dar dinamismo, eu queria convidar o Giovanni, do CPEA, nosso grande companheiro que cuida, né, detalhadamente desse importante relatório para o mercado do Índex Asbia. Boa noite, Giovanni. Seja muito bem-vindo e mais uma vez obrigado a você e o Tiago por estarem presentes aqui conosco, né, nesse momento tão importante. Muito boa noite, Cris. Realmente é sempre muito bom estar de volta aqui na casa do Zebu. Estamos aqui mais um ano, né? Um ano de desafios, um ano de resultados para a pecuária brasileira. E estamos aqui para trazer os resultados que a gente conseguiu analisar durante esse ano.
Pessoal, então, durante esse ano, a gente sempre gosta de começar essa conversa, né, trazendo um background sobre como funciona o levantamento do Index, né, quais são os dados que a gente levanta e o que a gente vai apresentar durante o dia de hoje aqui para vocês, né. É importante a gente frisar que o trabalho do Index Asbia, ele é um trabalho que vem se desenvolvido há um longo tempo já, e o CPE faz parte apenas de uma parte da história dele, né. A gente vai mostrar um pouco para vocês durante a apresentação. Mas durante os últimos anos, desde 2017 especialmente, nós temos desenvolvido uma metodologia muito assertiva para que a gente consiga garantir a qualidade e a segurança desses dados, né? Então isso é sempre um ponto importante para a gente ficar batendo. Nós dependemos muito da parametrização dessas informações entre todas as empresas, né? Já que a gente tem uma diferença muito grande entre os portes dos associados dentro da associação, né, para que a gente consiga garantir a qualidade e a confiabilidade dessas informações, né? Então, após a parametrização dessas informações, a gente passa então para a coleta dos dados, a validação deles. Eles então são consolidados para um banco de informações que fica dentro do sistema do CPE, né? E após a revisão pelo CPE e também por outros parceiros, a gente vai para a publicação dessas informações. Então, esse processo passa por diversas etapas para garantir a qualidade e a confiabilidade dessas informações, né? Mas como eu mencionei para vocês, esse projeto, né, ele só faz, o CPE só faz uma parte de uma pequena parte da história das BIA, né, Cris? A gente está em uma data muito importante aqui, então a gente trouxe um gráfico novo só para ilustrar para vocês como que a gente está inserido dentro da história das BIA, né? Então, a história do CPE dentro do Index Asbia começa apenas no final de 2016, comecinho de 2017, né? A gente tem bastante história para contar um pouco antes deles. É isso aí. 40 anos de gráficos, né, de dados e 50 anos de Asbia, Giovanni. Exatamente. Esse é um ano de comemoração. Sim, com certeza, Cris. É uma época de comemoração, uma época de novos desafios, tanto para a cadeia quanto para os associados da Asbia também, né? Porque a gente tem algumas novidades aí no horizonte também, tanto das estatísticas que a gente vai trabalhar, né? Mas a gente vê que a cadeia ela tem evoluído e a pecuária nacional tem evoluído a passos muito largos durante os últimos anos, né? A gente pode falar que o CPE acompanhou muito de perto essa evolução do setor, especialmente com as estatísticas das BIA, né? Que a gente consegue ver que nesse gráfico aqui a gente tem um histórico de vendas para os produtores, né? Aqui a gente está falando tanto do segmento corte quanto leite agregados. Para vocês entenderem um pouco a magnitude dessa evolução que a gente teve durante os últimos anos, né? Durante praticamente os últimos 5 anos, a gente vê que a gente demorou mais ou menos 13 anos para a gente conseguir passar de 5 milhões de doses vendidas, segundo as estatísticas do nosso índice, né? Depois disso, a meta dos 10 milhões, 5 milhões a mais, demoraram mais 14 anos. A partir daí, a gente começou a encurtar um pouco o ciclo, né? Lá para meados de 2018, a gente conseguiu finalmente atingir a meta dos 15 bilhões de doses vendidas, então já encurtamos para 9 anos essa nova evolução do ciclo. E agora, com a evolução que a gente conseguiu observar durante o último ano, o Thiago vai mencionar um pouco depois sobre as evoluções do mercado que garantiram isso, com certeza, né? Mas em 2 anos a gente cresceu mais de 9 milhões de doses no mercado nacional. Então, realmente é muito satisfatório a gente acompanhar a evolução das vendas de sêmen e do mercado de genética assistida aqui dentro do Brasil, né? E isso, com certeza, é um esforço conjunto de todos os agentes do setor, né? E pensando exatamente nisso, a gente comemora essa data de 50 anos de Asbia, 40 anos de dados do Index, né, que a gente conseguiu compilar, com algumas novidades para os associados, né, já que essas informações que a gente vai discutir aqui hoje, como mercado geral, claro, elas têm sua validade, elas são muito importantes para a pecuária nacional, mas a gente tem que valorizar também quem ajuda a gente a gerar as informações dentro do Index Asbia, né? Então, justamente por causa disso, depois de tanto esforço, e desculpa, eu estou me adiantando, mas depois de tanto esforço dentro dos associados, a gente finalmente vai chegar no histórico mensal dessas informações. Pode passar para o próximo slide, por favor? Pensando então na evolução do Index Asbia dentro do CPE, né, que nem eu estava mencionando para você, a gente começou lá em 2016, passamos por uma série de evoluções dentro das técnicas e das métricas do Index, né, aprimorando cada vez mais o detalhamento de coleta de dados e também a repasse de informações para os nossos associados. Finalmente chegamos agora em 2024 com relatórios mensais. E é sempre importante a gente frisar também, né, Cris, o que os associados da Asbia estão tendo de retorno como informações para o Index. Nessa próxima gravura que a gente vai visualizar, a gente tem um resumo básico sobre o que a gente consegue de estatística aqui, né? Então, quem é associado da Asbia, além das informações que a gente está publicando no relatório com toda a sua garantia e toda a sua qualidade, nós temos as informações mensalizadas, detalhadas por raça e município. Ou seja... Vamos ver o próximo... Isso, o próximo slide. Okay. Obrigado. Então, a partir daí, quem ajuda a gente, com certeza, é muito mais ajudado, com certeza, né, Cristiano? Quando a gente está observando aqui as informações,
a gente vê que a gente vai ter dados municipalizados em praticamente... A gente conseguiu bater a meta de 80% dos municípios com o uso da inseminação artificial, então a gente tem as informações detalhadas por raça, tipo de sêmen, origem da dose, entre importado e nacional, para estes parceiros nossos, né? Então, a gente consegue ter um cenário muito fiel, realmente, sobre como está evoluindo os planejamentos estratégicos dos pecuaristas nacionais, né? Então, além disso, a gente vai ter toda a parte do mercado B2B, então, venda para recomércio entre os associados, a gente conseguiu gerar essas estatísticas agora também, além de maior detalhamento das informações de destinação e origem das doses que foram exportadas e importadas, né? Então, esta riqueza de detalhes, ela só é garantida a partir do esforço conjunto entre todos os associados das BIA. Mais uma vez, eu gosto sempre de deixar o meu muito obrigado aqui pelas equipes que são parceiras nossas de longa data já, né? Eu posso falar que é longa data, né? Obrigado pelas informações e pela paciência, né, Giovanni? Muito obrigado Porque a pela gente cutuca. paciência, com certeza. Não, se tem uma dosinha errada, que você sabe que não é de madrugada, eu vou ligar para o cara, a gente vai perguntar para ter certeza que as informações que a gente está publicando, elas possuem a nossa garantia de qualidade e segurança. Com certeza, né? Muito bom. Então, Cris, realmente é um prazer nós fazermos parte do histórico das BIA. É sempre um prazer a gente estar aqui na casa, junto com vocês, discutindo sobre as informações de mercado. Mais um pouco para frente, o Thiago vai trazer algumas informações sobre qual que é o nosso prognóstico, expectativas para os próximos meses, né? Eu espero que a gente tenha sucesso na pecuária durante esse ano e aguardamos ansiosamente pelos dados. Com certeza. E o Thiago tem boas notícias aí. Não é a bola de cristal, mas são boas notícias, né, Thiago? Nós estamos aqui, nesse momento, aproveitando aí o último slide que o Giovanni apresentou, nós estamos na linha aí com o Dr. Evandro Guimarães, que vai falar um pouco para a gente das vantagens e da utilização desse índex, desse relatório tão importante, né, para a pecuária nacional. Doutor Evandro está conosco aí, já está no ar. Boa noite, doutor Evandro. Boa noite, doutor Evandro. Está me escutando? Boa noite, doutor. O senhor está nos escutando, não? Eu acho que nós estamos com um probleminha técnico aí. Ele está sem o retorno lá, né? Eu acho que ele está sem o retorno. Aí, Bom, só fazer um comentário bem rápido, se me permite. vamos falar de 50 anos? Tem os 50 anos, né, que a gente tem que aproveitar e realçar essa data. A gente tem uma série de programações aí para o ano, né? Mas só aproveitando a carona do Giovanni falando do Index, quando ele fala que a gente está aí para praticamente 83%, né, dos municípios brasileiros, quando eu peguei esse dado, eu fiz um levantamento, falo para você, tem várias cadeias de fast food famosas, globais, que não estão em nem 50% dos municípios brasileiros. Tem várias marcas de refrigerante famosas que não estão em 80% dos municípios brasileiros. Tá? Então, o sêmen está chegando onde marcas famosas não conseguem chegar. Nós estamos falando de 4.549 municípios que utilizam a inseminação artificial. Então, Mesmo, a gente vai falar ao longo da live aqui, né, o mercado difícil, todo mundo que vive da pecuária aqui sabe como foi 2023, mas mesmo assim, durante 2023, teve um crescimento de quase 2% nos municípios que utilizaram a inseminação. A gente sabe isso que é sustentabilidade, né? Tecnificação da mão de obra, é a melhor genética, é produzir mais com menos. Então, isso realmente enche de orgulho, né, Sérgio? A gente, nas BIA, realmente poder contribuir para o Brasil ser cada vez mais sustentável. São 50 né? anos de trabalho para chegar nisso, Exatamente. né? Então, esse é o ponto. E nós tivemos aí, pegando a máxima do Viváqua na live anterior, né? Que eu achei ótimo, nós estamos mais bem espalhados do que a Caixa Econômica Federal. E esse é o aspecto importante da gente ressaltar, né? São os 50 anos aí, desde 1974, que a BIA foi fundada, né? São 50 anos de um trabalho duro, que começou pequenininho, com poucas pessoas ali, um grupo pequeno, poucas empresas, que realmente acreditaram no trabalho. O resultado está se mantendo aí nos últimos anos, essa evolução aí de 9 milhões de doses em 2 anos, realmente é a prova de que tem que acreditar na tecnologia e a inseminação artificial é muito importante para a pecuária brasileira. Nós estamos com o doutor Evandro aí, conseguiu a conexão ou não? Ao vivo é isso, né, Cris? Esses 4 anos a gente já passou por isso. Então com certeza... vamos fazer o seguinte, vamos deixar o doutor Evandro, então, assim que estabelecer a conexão,
E eu vou passar a palavra então para o Tiago, que vai falar para a gente do mercado de corte de leite, das expectativas, no âmbito geral aí, e depois a gente vai dando sequência no mercado exclusivo de inseminação. Tiago, boa noite mais uma vez, seja bem-vindo, grande prazer te receber aqui, né? E obrigado mais uma vez pela participação, pela parceria, né? E que nos traz tanta informação importante. Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Boa noite, Eduardo, Ricardo, Sérgio, Luiz. Muito bom rever vocês aqui. Faço minhas palavras do Giovanni. Agradeço também. Acho que eu tenho que reverenciar toda a equipe da Asbia, seus associados, pelo trabalho de várias mães, né? Mãos, né? É um trabalho ao longo do ano que a gente vem preparando algumas coisas para falar, né? Mas quando a gente ouve o que o Luiz comentou, o que o Sérgio comentou agora, né? Até mesmo a brincadeira, né? Estamos mais presentes aí do que muitas empresas importantes. Isso mostra o comprometimento e a importância do Index. Tá? Eu já falei internamente para a equipe. A equipe, a gente está aqui hoje com o Giovanni, com o Aron, mas é um dos mais importantes trabalhos que o CPEA desenvolve. Né? Vocês estão falando de 50 anos da Asbia, 40 anos de dados. Esse ano o CPEA comemora 30 anos de indicador, que talvez seja o indicador do boi gordo, que é muito lembrado pela pecuária brasileira. O leite, por exemplo, comemorando também mais de 35 anos. Mas mesmo a gente está falando aí de 7 anos de parceria, 8º ano de parceria, a gente está falando de muito dado. 83%, né? É muita coisa. Tá? Então, o que vocês estão fazendo em termos de riqueza de dados é de extrema importância para a evolução da pecuária. Então, acho que a pecuária, a sociedade brasileira no geral, deve um aplauso muito grande para a Asbia e fica o meu registro aqui. Mas vamos falar de mercado, a turma quer ouvir falar de mercado, né? E Já estão te soprando no ponto aí. Já estão. E eu tenho pouco tempo. A turma que está acompanhando e me ouve falar, fala que o Thiago não vai cumprir 10 minutos, vai estourar o tempo. Mas a gente vai lá. Eu acho que tem 3 palavras importantes aqui para definir 24. Trabalho, tecnologia, tá? E produtividade. O que o Giovanni mostrou de evolução dos últimos 2 anos de vender 9 milhões de doses, daí abrangendo várias cidades, os dados eles mostram, quando a gente começa a falar do cenário macroeconômico, muitas vezes assusta as pessoas, o gráfico aí, o segundo gráfico embaixo, os custos subindo mais do que as receitas finais, mas quando a gente olha a economia brasileira evoluindo, a gente vê um crescimento do PIB, um decréscimo do desemprego, ou seja, o emprego aumentando, então mais renda à população. E um ponto importante aqui, inflação. Tá? A inflação, ela ajuda, ou a inflação menor ajuda ao consumidor voltar a consumir. E aí eu estou falando de derivados lácteos, estou falando de carne bovina. Então a gente tem um cenário interessantíssimo de mercado doméstico ao longo do ano. Vamos sempre lembrar que o começo do ano é mais tenso, a gente tem muito gasto em casa, né? Todo mundo tem. E não, isso daí realmente respinga ao longo das cadeias agropecuárias, principalmente leite e carne bovina. A gente tem um cenário muito interessante ao longo do ano, principalmente dado o crescimento de renda, aumento do emprego e inflação controlada. Então, esse é um fator interessantíssimo. E aí, quando a gente começa a olhar preços, por mais que os preços de milho e soja aumentaram, se a gente comparar os últimos anos, né? Eu coloquei 19 e 24, quando dá o boom, né, a virada de chave no nosso mercado, a gente vê ainda que o nosso produto, ainda a gente tem algumas alternativas interessantes aí. Tá? E se o custo está alto, como que eu vou ganhar dinheiro? A próxima tela, eu vou responder isso nos próximos slides, mas mostra preço. Se a gente olhar os preços, começando aí com o preço do leite, né, a gente vê que o preço do leite está bem abaixo do que os últimos 3 anos, né? Mas também a gente tem um motivo, né? A gente, seja dado das BIA, seja uso de nutrição, seja uso melhor de sanidade, melhor manejo, tá? O pecuarista leiteiro, ele ficou estimulado a investir mais. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Idem o que aconteceu com o mercado do boi. O gráfico ao lado mostra isso, né? Mostrando a tendência aí de recuperação para o segundo semestre da arroba bovina em vermelho.
Então, realmente, deu o boom em 2014, 2015, tivemos o boom de novo 20, 21 e, evidentemente, estamos produzindo mais. Mas, puxa vida, Thiago, preços menores, o leite também, aí com mais uma tendência de queda do boi. O que está acontecendo? Como que eu vou ganhar dinheiro? A gente começa a mostrar um pouquinho do que aconteceu no próxima tela. Se a gente olhar a margem de leite, por exemplo, eu peguei a margem de leite que explica muita coisa. Quando a gente tem o estouro da margem, lá em meados de 20, 21 principalmente, né, e depois ela vem caindo, isso reflete o quê? Por um lado, profissionalismo de muitos produtores, o uso de tecnologia, ou seja, tem gente ganhando dinheiro com leite. Tá? Por outro lado, você tem, infelizmente, o amadorismo por uma parte, que fica no sobe e desce do mercado, investindo ou não em tecnologia, comprando ou não sêmen. Então, quando a gente olha, por exemplo, a margem, a gente vai falar um pouquinho de margem de boi também, a gente nota que a situação do leite realmente está um pouco apertada, mas, de certa maneira, ela é positiva. E isso traz um cenário interessante aqui para os próximos meses, para quem continuar investindo em tecnologia e aumento de produtividade. Pecuária de corte. O que nos chama a atenção na pecuária de corte? Próxima tela. Né? A gente fala do ciclo pecuário. Tiago, o ciclo pecuário passou? A gente ainda está no ciclo pecuário. Todo investimento que a Asbia acompanhou de venda de sêmen em 2021, ele nasceu em 22, virou bezerro em 23. O mesmo investimento em 23 vira bezerro em 24. Então, a gente está saindo do ciclo de baixa, a gente pode observar o preço já mais estabilizado do bezerro, tá? A curva em vermelho, e a gente vai observar ainda o abate de fêmeas esse ano. Tá? Vale sempre lembrar, se eu não inseminei minha vaca no final de 23, ela vai estar vazia, ela vai precisar dar espaço para outras categorias de animal na fazenda. Então, a gente ainda está no período de transição, mas já passamos o pior momento. Tá? E o meu recado aqui para vocês é sempre olhar na atividade de longo prazo, seja no leite, seja no corte. A gente tem aí um cenário interessantíssimo de 24, sim, para ganhar dinheiro, com margens a mais ajustadas, mas olhando a pecuária de corte e leite para 25 e 26. É o momento, já foi, começou ano passado, em 23 e 24, de aumentar investimento. Tá? O próximo slide a gente vai ver... Só, Thiago, se pode puder, falar. Cris, para dar uma Manda dinâmica, bala. eu acho que se puder voltar ainda o slide anterior, eu acho que é legal, porque pelo menos a gente que está o dia a dia no mercado, é certeza que você recebe sempre duas perguntas. Quando vai ser o preço lá na frente? Perfeito. E se a gente chegou no fundo do poço, Perfeito. eu acho, né? Perfeito. Ou no pico do vale, né? Perfeito. E acho que o gráfico da esquerda, aí vocês que estão vendo, né? A margem de cria entrou em 2003 e está estável, né? Então acho que isso corrobora muito o que você falou, né? A gente está na fase de transição, mas certeza que a gente já passou do fundo do poço. Perfeito. E a gente não está falando de porco e suíno aqui, nós estamos falando de pecuária, né? De ciclos longos. Então, realmente, o momento de investir é agora, né? E o abate excessivo de fêmeas leva a menos bezerro no mercado. Né? Ou seja, esse é o grande ponto. Vai. Obrigado aí, Adriano e Sérgio. E aí, um dado interessante de produtividade, pode passar a próxima tela, aí eu estou falando especificamente na prenhez, estou falando na tecnificação. Se vocês observarem, quando o preço está em alta, todo mundo ganha. Seja o que tem, e eu coloquei uma prenhez aí de 63% contra uma prenhez de 56%, não estou falando nem de 49% e nem estou falando de 70%. Agora, quando o preço do bezerro, o preço do terneiro, ele começa a cair, quem que ganha dinheiro? Quem ganha dinheiro? Quem investiu em tecnologia. A margem, tá? Por isso que eu falei aqui no começo, tecnologia, trabalho e produtividade. A margem, quando o mercado ele está ruim, realmente fica melhor para quem investe. E, consequentemente, quando o mercado ele começa a melhorar, a minha estrutura de fazenda está melhor e vai me trazer mais retorno. Então, a pecuária, por mais que esteja pressionada, é lucrativa para quem investe em O tecnologia. pecuarista está cada vez mais profissional, Perfeito. planejando adequadamente, Perfeito. não deixando de usar a genética, que é um insumo extremamente barato e que deixa um efeito residual na fazenda. Ok. E aí, a gente tem no próximo slide um fato muito importante que a gente vem batendo. Eu venho discutindo muito isso daí com o Cris, com alguns parceiros aqui das BIA. Quando a gente coloca aí animais de confinamentos abatidos, a gente falava há 5, 6 anos atrás, em 2018, de 12%. Hoje eu estou falando de algo em torno de 20, 25% chegando aí. Caiu um pouquinho ano passado porque a gente abateu muito animal. Terceiro ano recorde, né?
Então, assim, a gente aumentou o número de animais confinados. Então, a representatividade hoje do abate de animais vindos de confinamento é de algo em torno de 1/5%, 1/4, tá? Então, a gente tem que analisar que há uma demanda muito forte por animais de reposição. E esses animais e esses confinamentos vão continuar demandando. A gente até ouve aí, hein, lá na região aqui em Minas, a turma confinando leite, hein? Eu visitei um trabalho aqui na região, aqui, passando o Triângulo Mineiro, confinando o gado leiteiro. Então, a tecnologia está aí no campo. E o outro momento importante da pecuária é o próximo slide, as exportações. Hoje as exportações estão representando, chegou algo em torno a quase 30% em 22, o ano passado 25%. O que o exportador quer? Ele quer um gado jovem. Ele quer mais Jovem e carne. pesado. Pesado. Mais carcaça E no mais mesmo barato. gancho. O pecuarista ele vai ficar bravo comigo, mas ele quer barato. E como que eu vou produzir um gado barato? Colocando mais carcaça, mais peso, mais tecnologia. Então, de novo, os mesmos 6 anos, a pecuária mudou e vai mudando. E isso também puxa a pecuária leiteira. E aí a gente analisa aí, por fim, a produtividade, né, da pecuária brasileira, o próximo slide. A gente vem aumentando a nossa produtividade. A gente atingiu o pico de 270. Puxa vida, Thiago, caiu a produtividade. Mas olha que interessante, 20, 21, 22 e 23. A gente está produzindo mais de 260 quilos por animal. Média Brasil, lá do Amapá ao Rio Grande do Sul. Então é um volume muito expressivo. Lembrando também, no ciclo pecuário, o abate de fêmeas fez baixar um pouquinho esse peso médio, Ele né? puxa um pouquinho para baixo, sim, vamos dizer, essa produtividade por animal. Então a gente também mudou de patamar. Se a gente mudou de patamar de investimentos, de vendas de sêmen, de nutrição e sanidade, realmente o pecuarista ele vem investindo. E aí, por fim, eu sempre gosto de colocar o próximo slide, a gente vai voltar na temática de produtividade de leite, para lembrar para o pecuarista. O pecuarista, para a gente falar de preço, né? O pecuarista que está ganhando mais dinheiro na produtividade leiteira é aquele que está produzindo mais, principalmente acima de 500 litros, mas principalmente 1.000 litros para cima. O último slide, o último grafiquinho aqui que vocês estão vendo, a tabela aí, várias cores, quem está produzindo a menos do que 500 litros, ele está sendo, entre aspas, prejudicado pelo preço. Por quê? Ele vai receber menos pela padronização, por volume. Então, quando eu olho aí de até 200 litros e acima de 7.000 litros, puxa vida, Thiago, o preço do leite está ruim hoje, R$2. Pode ter certeza, tem gente recebendo 20% a mais de R$2, é muita coisa, é R$2,40, e tem gente recebendo 20% a menos, R$1,60. Então eu tenho o preço de R$1,60 e tenho sim o preço de R$2,40, assim como eu tenho boi gordo hoje sendo negociado a 220 e 250 em São Paulo. Por quê? Padrão, prêmio, volume. Então, aonde que o pecuarista ele quer estar nos próximos anos com a pecuária. E por fim, só para a gente encerrar, né, tem 2 slides, um que mostra a produtividade do leite. Eu coloquei a produtividade brasileira em azul e no Paraná, obviamente uma região que usa muita tecnologia, né, principalmente de inseminação, então a gente vê que realmente ele puxa, eu estou produzindo mais. Quem investe em tecnologia produz mais leite. E principalmente, para a gente encerrar mesmo essa nossa fala, é a redução de custos, economia de escala. O próximo slide mostra, quanto mais leite eu produzo por vaca, quanto mais arroba eu produzo aí por animal, eu estou reduzindo produção de escala, eu estou reduzindo o custo de produção. Então fica muito claro isso daí. Eu não preciso produzir 38 arrobas por hectare, eu não preciso produzir 7.000 litros por dia. Não preciso produzir 38 litros por vaca. Se eu realmente for melhorando a minha produção, eu reduzo o custo e a minha atividade fica lucrativa. O cenário, gente, para a gente encerrar minha fala, para não estourar muito tempo, para o Cris não ficar bravo, me convidar nas próximas vezes. É um cenário de transição que veio do ano passado, de uma reversão de ciclo. Realmente, o produtor de leite investiu muito em 22, o produtor de corte investiu muito em 21, e esse volume apareceu. É ano ainda de se trabalhar a margem, olhando as oportunidades de mercado e sempre lembrando, a gente teve o El Niño que prejudicou pastagem, agora está vindo muita chuva. A gente tem um cenário de câmbio interessante de $5, que pode sim fazer com que a gente exporte mais. Isso estimule
cadeias correlacionadas, como até mesmo abate de vaca, né, leiteira, e a gente tem um cenário aí de consumo doméstico que tende a melhorar tanto para leite como para carne bovina o nosso consumo. Então, a gente vem de uma oferta maior, mas a gente vem de um cenário externo interessante, de certa maneira. Quando eu coloco estável, não é que ele não vai crescer, ele tende sim a crescer um pouco, principalmente por causa dos Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão, Canadá, mas a gente tem um mercado doméstico que pode surpreender. Então, ou seja, minha última fala aqui, é o momento de investir em pecuária, é o momento de investir em tecnologia. Esse é o recado que eu queria dar para vocês, tá bom? Mais uma vez, obrigado a todo mundo das BIA, a gente vai ficar aqui a noite toda. Obrigado, Thiago. Eu ia te pedir exatamente isso. Fica com a gente aqui, porque a gente ainda vai falar do mercado de corte, dos números de corte, dos números de leite. Mas antes, a gente conseguiu restabelecer lá a conexão com o doutor Evandro. Queria convidar o doutor Evandro para falar para a gente um pouco dessa participação das associações de raça dentro do pool das BIA. Boa noite, doutor Evandro. Grande prazer estar conosco aqui, viu? Boa noite, Cristiano. Boa noite. Doutor... Boa noite a todos que estão assistindo. Estão me ouvindo bem ou está? Estamos ouvindo bem, doutor. Pois bem. A BCGIL é uma associação muito pequena. Só temos receitas ligadas às nossas provas zootécnicas e às anuidades. Somos uma associação que não tem nenhuma contribuição de verbas públicas. Mesmo assim, fizemos questão de nos associar às BIA, porque dados representam um elemento fundamental para você estar numa atividade que é, em grande parte, microeconômica, mas que é também uma atividade que precisa crescer intelectualmente. Eu quero testemunhar todas as associações promocionais de raça deveriam se associar às BIA para aumentarmos essa ferramenta que traz informação e que nos permite olhar historicamente e projetar com maior segurança para o futuro. Eu quero dizer a vocês o seguinte: os touros, o Brasil começou há pouco tempo atrás. Eu sou criador de girolando há 59 anos. Eu tenho 79, comecei com 20 anos de idade. Como criador de girolando, eu percebi que a gente tinha um péssimo girolando e passei a selecionar e melhorar o G leiteiro. A melhora do G leiteiro foi a principal razão pela melhoria espetacular que teve a produção do girolando nesses últimos 7, 8 anos, porque o G leiteiro tornou-se, a partir das provas zootécnicas feitas com a Embrapa e com a avaliação genômica da raça, também feita com a Embrapa, melhorou estruturalmente, fantasticamente. Infelizmente, o Brasil ainda não acordou para a realidade do G leiteiro. A Girolando fez um grande programa, eu não tenho nada contra a Girolando, aliás, sou o mais antigo associado, sempre fui conselheiro da Girolando, e sou ainda até hoje criador de Girolando meio sangue, Girolando F1, feito com boas vacas de leiteiro. Mas eu precisava entender o fenômeno de redução do crescimento do sêmen do G leiteiro no Brasil, sendo que ele cresce no mundo inteiro. O G leiteiro é a principal vitrine de tecnologia, de seleção e melhoramento que o Brasil tem no mundo tropical inteiro. No mundo tropical. Eu mesmo já exportei para 11 países, já exportei para a Índia, e agora importei para os Estados Unidos, e agora vou exportar para a China. Tá. Então, o G leiteiro é um solene desconhecido, inclusive da questão patriótica, que é disseminar genética para os pequenos e médios produtores do Brasil. Nós só temos 150 mil animais que devem ter a sua genética voltada para melhorar pelo menos
12 a 13 milhões de animais mestiços. A população do Rio leiteiro precisa crescer. Mas o sêmen do Girolando, que é um sêmen de vários graus de sangue, de 3/4, de 5/8, fez uma enorme campanha, investiu-se milhões. A campanha, a publicidade dizia: eu uso touro Girolando, eu utilizo, eu confio. Essa campanha fez com que as vendas de sêmen Girolando, de touros cruzados, que ainda não têm as provas tão consistentes quanto tem o Rio leiteiro PO, aumentassem tanto que hoje representam praticamente 2 vezes a venda no mercado interno do sêmen do Rio leiteiro. Eu estou dizendo a vocês o seguinte: as associações que não se preocupem em acompanhar as curvas macroeconômicas podem estar perdendo a oportunidade de trabalhar efetivamente pelas suas raças. Eu gostaria de convidar as associações promocionais de raças do Brasil. Eu mesmo vou me empenhar a falar com todas as raças zebuínas, as 8 raças zebuínas, para que haja um interesse maior de associação às BIA, porque nós todos precisamos e merecemos ter um bom farol para formular e desenvolver. O Brasil precisa demais de trabalhos como faz a grande universidade, que está apresentando hoje a parte do conteúdo intelectual, das informações aglutinadas, ajustadas para o entendimento e a utilização, precisaria, no meu ver, voltar olhos para o pequeno e médio produtor no Brasil. O pequeno e médio produtor no Brasil está sendo extinto. Mostrou-se hoje aí uma questão de preços. Eu diria que essa estatística é até na prática muito mais grave. Eu tenho 200 clientes, pequenos e médios, que compram meus embriões Girolando meio sangue. Eles, quando são pequenos mesmo, abaixo de 200 quilos, eles recebem quase apenas 60% do que se paga ao preço para aqueles que produzem mais. Existem razões de natureza de ordem de escala e existem razões por parte dos compradores, dos laticínios, porque eles precisam ter grandes aquisições contratadas para cumprir o seu break-even point, o break-even point de natureza industrial. Então, eu gostaria muito que a universidade brasileira se dedicasse com afinco, não desistisse de entender o exército de brasileiros, pequenos e médios produtores rurais, que precisam fundamentalmente de genética. Tudo é importante, tudo é importante. Sanidade, nutrição, manejo, tudo é importante. Mas sem genética não se vai a lugar nenhum. E nós temos uma oportunidade única, que nós nunca tivemos antes no Brasil. Nós temos um gado tropical que faz inveja no mundo tropical inteiro, que Perfeito. é esse Girolando meio sangue. Doutor Porque ele é Evandro. rústico e muito produtivo. No- Muito obrigado a vocês. Boa noite. Doutor Evandro, só para ir terminar, depois nós vamos falar dos números de exportação aqui, que também são liderados, né, pelas raças zebuínas. Então, eu te agradeço muito a participação extremamente esclarecedora sobre a realidade do nosso mercado. Um grande abraço. Uma boa noite, doutor. Boa noite, obrigado. Tchau. E agora eu vou quebrar o protocolo, porque o Ricardo Abreu está representando o Gabriel. Eu vou anunciar aqui que nós já pré-agendamos para a Expogenética um evento de comemoração de 50 anos das BIA. Então já está acertado com a BCZ, vai fazer parte da programação oficial e nós estamos apenas decidindo a data entre 2 momentos. Mas já fica aí anotado na agenda de vocês estar conosco aqui na Expogenética nesse grande momento de aniversário de 50 anos das BIA, 40 anos de Index, 105 anos de Zebu. É isso aí. Ricardo, bom, a palavra está contigo. Obrigado, Cris. E já adiantando, né, de 17 a 30 de agosto, praticamente, é a Expogenética, que é um evento, né, assim como a Expo Zebu, assim como a Expo Leite, é um grande ponto de encontro, uma grande feira de reprodutores, né, numa época, numa data realmente de boca de estação de monta,
tanto para as nossas empresas parceiras de centrais de genética, quanto também os nossos, né, parceiros dos programas de melhoramento da BCZ, como o PMGZ Corte, o PMGZ Max Leite, o PMGZ Comercial, em disponibilizar a sua safra avaliada para o mercado. Ô Cris, interessante te agradecer, né, da gente estar tendo a oportunidade de participar, nós da BCZ, né, que somos parceiros da Asbia, e esses números levantados pela equipe do Thiago, pela Exalc, pelo CPEA, é uma grande referência, né, para os nossos trabalhos internos da BCZ junto aos mais de 25 mil associados que nós temos, tanto nas informações, né, internas dentro do mercado de corte, das raças de corte de uma maneira geral, dentro das raças de leite, em especial, né, o corte zebu, o leite zebu, o mercado de exportação. Nós temos aqui o Brasilão Quero, que faz um serviço também com empresas parceiras em levar a genética zebu aí sem fronteiras. E dentro de você comentou, e aí eu peço o slide já dentro do mercado de corte, e queria fazer algumas ressalvas importantes, sempre lembrar aí para o mercado, para os nossos telespectadores, é sabido que o Brasil possui aí o maior rebanho comercial do mundo, né? Nós somos uma referência em quantidade e qualidade quando se fala em número de animais, mas principalmente a gente vem trabalhando dentro do departamento de fomento da BCZ, dentro dessa capilaridade, assim como a Asbia está presente, né, em vários municípios, aí, como já foi citado, a BCZ tem a sua presença dos nossos técnicos de campo, com os nossos 25 ETRs, os 25 escritórios técnicos regionais, além da sede aqui em Uberaba, essa capilaridade e os dados, é importante a gente ressaltar que, considerando aqui, né, o índice Asbia, as referências agora atualizadas de 2023, o Brasil possui aí o total de 79 milhões, né, de matrizes, onde 61,4 milhões dessas matrizes de corte, 23,1% das matrizes foram inseminadas. Então nós temos aí, falando, né, do gráfico aí da parte de corte, depois o Eduardo, parceiro, vai falar da parte de leite, nós tivemos aí em 2023 14,2 milhões de fêmeas de corte que foram inseminadas. E aí já falando a leitura, né, do gráfico, o Thiago comentou aí desse momento de 2023, a gente já sente isso no campo, tanto na parte do registro genealógico, quanto na parte do elo da produtividade, do registro, mais o PMGZ corte, mais o PMGZ Max Leite, mais o PMGZ comercial. Nós tivemos um crescimento significativo nas adesões de associados em 2023, um crescimento praticamente de 4% no número de animais registrados em 2023, considerando os dados aí das BIA em relação ao número de doses de corte. Então, um pequeno decréscimo aí de 5%. A gente analisando aqui os dados das raças de corte zebu, um decréscimo aí de menos 2,5% de 2023 em relação a 2022, onde as demais raças tiveram aí um decréscimo de 11%. Interessante é que do total do número de doses, né, disponibilizadas aí dentro do índice Asbia, 62,5% do total de doses são relacionadas às raças de corte zebu, que dá um volume aí um pouco mais de 17 milhões de doses. Nós observamos aí nos últimos anos, dentro principalmente da genética zebu PO, e isso tem a ver no fomento de um trabalho até junto da Asbia, para que o criador conheça as suas fêmeas. Isso especificamente dentro das raças de corte, a gente sempre salienta isso dentro dos produtos e serviços da BCZ, no Progenética, no PMGZ, que o criador, quando ele tem as oportunidades e as ferramentas do melhoramento genético, de conhecer as suas matrizes, ele vai utilizar um touro melhorador. E utilizando um touro melhorador num custo-benefício e de uma maneira democrática, é através da tecnologia da genética via inseminação artificial. A gente observa isso dentro de um crescimento já de quem participa do registro genealógico, que usa tecnologia, quem participa dentro do PMGZ, a gente vê um crescimento isso dentro dos nossos associados. Quando a gente disponibilizar cada vez mais as ferramentas dele conhecer o seu rebanho e conhecer as suas fêmeas, ele vai utilizar cada vez mais a genética através do sêmen e também o repasse através de touro zebu PO. Ô Ricardo, e a gente observa isso no gráfico, né? Tem 4 anos que a gente está acima de 15 milhões de doses de corte. Isso é extraordinário. Exatamente de encontro ao que você disse,
que é a conscientização do pecuarista na utilização da genética. Ele já está entendendo que ele não pode deixar de investir na genética se ele quiser ter lucro, se ele quiser estar no mercado. Então, essa máxima de que o custo da genética, que a gente sempre repete, né? O custo da genética ele é muito baixo, é menos de 2%, né, do custo de produção, e ele tem um efeito remanescente aí no rebanho, que é exatamente esse plano que você está nos contando a respeito dos programas de melhoramento genético de uma maneira geral. Ô Cris, então a gente observa isso, né? E a gente sempre comenta, né, junto aqui na BCZ, com vocês, com as empresas parceiras, que nós temos um oceano azul para conquistar, né? Um pouco mais de 23% dessas fêmeas de corte são inseminadas, então nós temos 77% de criadores que não utilizam essa tecnologia de um acesso, de um custo-benefício fantástico através do veículo da inseminação artificial em touros melhoradores. E a gente observa alguns números também interessantes em 2023. A gente teve acesso, por exemplo, à questão de touros avaliados, Zebu-PO, bem avaliados dentro do PMGZ, uma valorização comercial em relação ao preço médio do touro de repasse Zebu-PO em relação aos anos anteriores. O criador investe em tecnologia, aquele que já vem conhecendo o seu rebanho. Então nós temos uma expectativa, até comentei com o Cris isso e quero salientar a todos aqui, em 5 anos de ABCZ, no início do ano, realmente está nos chamando a atenção tanto evento técnico de dias de campo oficiais de progenética, de PMGZ, leilões oficiais, para o criador mostrar realmente essa tecnologia da genética avaliada e da genética melhoradora Zebu-PO principalmente. Então, a gente acredita aquilo, como o Thiago já mencionou, nessa virada de chave nesse primeiro semestre para o segundo semestre, que reflete e vai refletir realmente no investimento da genética esse ano, que é o animal que vai nascer ano que vem, é o que vai desmamar, né, em 2026 e que vai ser a genética, né, de sobreano em 2026. Então a expectativa que a gente sente aqui junto aos nossos mais de 25 mil associados e também a genética do cliente que utiliza, né, essa genética de quem faz a genética na produção de corte e leite, é o momento de transição e aí a retomada positiva do ciclo pecuário, como disse muito bem aqui o Thiago do SOPEA, Cris. E que já começou a dar sinais aí no último trimestre do ano passado, né? Depois a gente vai colocar o gráfico aí, né? No último trimestre do ano passado, no quarto trimestre, a gente teve um crescimento de 4% em relação ao ano anterior, exatamente apontando esse começo de retomada de preços, o ânimo do pecuarista em investir cada vez mais, né? E nessa expectativa desse ano de 2024, nesse mesmo ritmo, né, de crescimento e a gente começar realmente a recuperar esse momento que nós estávamos vivendo do ciclo pecuário. Então, aproveitando aqui que nós estamos falando de mercado, eu vou passar a palavra agora para o Eduardo Cavalim. Muito obrigado mais uma vez por estar presente conosco. Vamos dar um panorama geral do leite. Maravilha, Cris. Boa noite, Cris. Um prazer estar aqui com você, o Sérgio, Luiz Adriano, o Thiago, o Ricardo e, lógico, todos aí que estão nos acompanhando nessa noite, né? Trazendo informações do leite, informações extremamente positivas quando a gente olha o mercado de inseminação, né? Como o Thiago trouxe, o mercado para o produtor não foi um mercado fácil. A gente tem que ser realista, né? 2023 foi um ano difícil para o produtor de leite. Em contrapartida, num mercado difícil, qual que é a necessidade? É ser mais eficiente. E aí a tecnologia ela traz isso. E os números nos mostram. No mercado onde o produtor recebeu menos o ano passado por leite, a inseminação, o mercado de doses de leite, ele cresceu 6%. Exatamente. Mostrando justamente isso, a necessidade de se tecnificar para conseguir ser mais produtivo e ser mais eficiente. Então, isso mostra, os números trazem para nós, né? Quando a gente olha o grande número de 2023, né, um mercado aí de pouco mais de 5 milhões e 400 mil doses, contra 5 milhões e 100 de 2022, é um crescimento de 6%. Quando a gente vai mais longe no gráfico ali, até 2018, a gente está falando de ter saído aí de 4.200, 4 milhões e 200, a gente está falando de quase 30% de crescimento na cadeia de leite quando a gente olha o número de doses comercializadas. Ou seja, é o produtor buscando a tecnologia para poder permanecer na atividade. Essa é uma realidade no leite, né? Se eu não for para a tecnologia, eu não consigo eficiência
e aí eu não consigo a produção que o Thiago muito bem nos mostrou ali, né? Quanto mais eu produzo, maior a minha chance de ter uma boa remuneração e uma maior eficiência no meu ganho financeiro. E a gente enxerga uma similaridade com aquele gráfico que o Ricardo apresentou do corte, né? No corte, há 4 anos a gente está acima de 15 milhões de doses. E no leite, há 4 anos a gente está acima de 5 milhões de doses. Então isso vem assinar aí com a conscientização, né, do pecuarista na realidade do campo, na realidade econômica, né, da sua empresa rural, falar empresa rural, né, para que ele tenha essa lucratividade e essa manutenção aí, né, tão buscada, né, produzir com sustentabilidade. E de forma democrática, né? Quando a gente olha esses números de crescimento e aí a gente vai para olhar as regiões, quando conversamos aqui sobre os municípios, né? Quase mais de 80% dos municípios recebendo dose de sêmen, quando a gente vai para o leite a gente está falando de 71% dos municípios brasileiros recebendo dose de sêmen. E aí a gente vê isso crescendo de forma muito democrática. Quando a gente vai para a região sul, mais de 80%, para a região sudeste, 84%. Quando a gente vai para o centro-oeste, a gente está falando de 88% dos municípios do centro-oeste recebendo doses de sêmen, ou seja, de uma forma geral, a gente então consegue levar para o mercado essa tecnologia e com isso sustentar melhor ainda o negócio do produtor, né? Eu não tenho dúvida disso, que com certeza com a utilização da inseminação a gente viabiliza cada vez mais o negócio dos nossos clientes, né? E uma coisa que o Ricardo trouxe, né? Quando você vai para a tecnologia, quando você vai para a inseminação, você consegue e faz um melhoramento que puxa também a compra de touros de repasse de melhor qualidade. Então a inseminação ela nunca vai ser um concorrente dos fornecedores, dos bons fornecedores de genética. Exatamente. Pelo contrário, né? A inseminação, a venda de sêmen é um parceiro, porque ninguém quer fazer 2 rebanhos. Ele não quer ter um rebanho excelente de sêmen, de produtos de inseminação, e um rebanho não tão bom de touros de repasse. Então eu acredito muito fortemente que o sêmen ele vem também puxando a questão desses investimentos de melhoramento genético também nos touros de repasse, sem sombra de dúvidas. Com certeza. Obrigado, Eduardo, pela participação mais uma vez. Parabéns pela dinâmica. E, dando continuidade, então, nós vamos falar um pouquinho de botijões, de exportação e vamos fazer um resumo final aqui do que nós acompanhamos no ano de 2023 e essa nossa expectativa para 2024. Sérgio, os botijões estão contigo? Não, só no mercado. Bom, comentando rapidamente de botijão, né? Não tomar muito tempo. Logicamente, se a gente comparar com anos anteriores, vendo o gráfico aí, a gente nota uma redução, né? Mas isso tem muito a ver também com o contexto do mercado, com a situação como o mercado se comportou. Então, logicamente, se você tem menos doses de sêmen no mercado, você tem uma demanda menor para botijões e principalmente, né, o botijão, quando a gente fala ali, separa entre 20 litros e mais de 20 litros, o botijão, né, ele está muito associado a novos entrantes. Uhum. Então, quando você tem um mercado mais restrito, logicamente, aquele que é novo usuário, ele pensa um pouquinho e fala assim... 20 litros é o do novo usuário, né? Muito, né? Ele começa menor, ele tem um consumo menor de volume de doses. Agora, a gente teve uma compensação, quando você olha, volume de doses transportadas, lembrando que o botijão, ele é um vasilhame, ele serve para transportar esse aumento dos 47, o 34, 47, que é o mais de 20 litros, em termos de capacidade transportada, você tem uma compensação, né? Então, ou seja, uma parte dessas doses que não foram para o mercado através do botijão de 20 litros, ele foi, né, para o mercado através de 47. Aí, por várias razões, né, mas principalmente uma delas é a falta de disponibilidade do de 20 litros, que durante o período aí de 23, a maior parte das empresas tiveram falta, né, desse item. Uhum. Então, houve essa compensação aí, né, mas a expectativa nossa é que comece a retomar agora, a partir desse ano, uma melhor, digamos assim, oferta de botijões para o mercado e a demanda se equilibrando também. E a gente observa também, além desse fator que você comentou, a gente observa também a situação de estruturação da fazenda, né? Muitos pecuaristas coletaram nesse momento aí os touros para prestação de serviço e levaram esse estoque para dentro de casa para utilizar, né? E outra é a estruturação da própria rede de vendas, né? O botijão de 47 é o botijão, né, que faz parte do estoque da rede de vendas, ou seja, o pessoal, assim como nós, está apostando aí
né, num bom ano. Perfeito, é isso mesmo, né? Então a gente entende o 47 como aquele produto o material, né, o vasilhame, que é usado muito no transporte, né? Do sêmen aí, para chegar aí nesses 83% dos municípios brasileiros, precisa de botijão para transportar. É isso. E além dos municípios brasileiros, eu queria puxar agora os gráficos de exportação, né? Nós temos tido um excelente resultado de exportação e eu vou chamar o Luiz Adriano para fazer um comentário a respeito. E aí vou puxar um gancho aqui, Cris, com o que o Ricardo falou, né? Que a gente, o Brasil, me atrevo a dizer que é o país que tem o maior percentual de inseminação e gado de corte, com 23%, mas mesmo assim a gente tem um oceano azul. Quando a gente vai para a exportação, a gente tem um universo azul. Mas o que eu acho que é muito legal para a gente que trabalha nesse mercado, né? Também mostra a mudança de patamar nesses últimos 3 anos. Né? Então, quando a gente olha gado de corte, nós vamos ver a mesma coisa com gado de leite também. Nós estamos chegando próximo do 500 mil de doses exportadas. Isso vem porque o doutor Evandro falou muito bem na parte da Associação de Leite, mas o Brasil hoje, com toda essa tecnologia, e eu concordo, o Thiago que falou, mudamos de patamar, a pecuária como um todo. Né, as 3 palavras, né, tecnologia, produtividade e eficiência. E se você olhar do modo, eu gosto sempre de olhar um pouco mais de longe, os gráficos das BIA de longo prazo, os gráficos do confinamento de longo prazo, de abate, de produção de arroba, de produção de leite, eles acompanham. E basicamente em 3 ondas. E isso só foi possível por uso de tecnologia. E isso teve o efeito colateral positivo que agora o Brasil é reconhecido por essa genética capaz, em uma região tropical, de ter excelência, ter rentabilidade, ter uma pecuária lucrativa. Então, com certeza, eu me atrevo a dizer que logo, logo, muito mais rápido do que a gente pensa, nós vamos passar os 500 mil de doses e chegar até 1 milhão de exportação. Acho que esse mercado vai crescer muito e vai exigir não só das empresas aqui do mercado também, mas do mercado de produzir. E aí puxa, né? Aquele efeito que o Cavalinho falou, que o Ricardo falou, né? A tecnologia como um todo. Isso cria o que eu falo, o círculo virtuoso. Não tem como separar. Uma vez que a tecnologia chegou e você vê o efeito que isso tem, se você deixar de fazer, você está morto, você está fora da atividade. Só que você precisa fazer, mas você faz mais rentável e com mais lucratividade. Então, isso que, com certeza, esses 50 anos de Asbia, a gente não está aos 50 anos, né, Sérgio, ao longo desse mercado, mas é muito bom poder participar desse novo patamar do mercado da Asbia, todo o mercado de tecnificação. Ainda. Com certeza. Mas nós mostramos aí que nesses últimos 3 anos a gente está batendo aí um volume quase de 500 mil doses, né? De corte. De corte. E o leite também acompanha, o próximo gráfico aí. E esse acho que é um efeito mais positivo ainda. Né? Se a gente olhar o mercado doméstico, ou o Brasil como um todo, a relação de volume de doses que cresceu, né, em gado de corte, também cresceu em gado de leite, estamos acima nos últimos 3 anos de 5 milhões de doses no gado de leite, né? Mas ela é uma proporção em volume total menor do que a gente tem no mercado brasileiro de doses de gado de corte. Quando a gente olha a exportação, elas são quase equiparadas. Então uns 8%, mas por quê? Porque o Brasil está crescendo, mas o mundo tropical é muito carente da melhor genética para produzir, tanto em gado de corte como gado de leite. Então, com certeza, esses 2 mercados vão crescer juntos. Nos 3 últimos anos, acima de 800 mil doses. Isso é maravilhoso, né? Exatamente. O crescimento, é como vocês disseram, mudamos de patamar, né, Luiz? E isso, claro, assim, então, mas alguém que está nos assistindo vai falar assim, mas esse é o mercado das empresas de inseminação, né? Mas você, pecuarista, você que é um produtor de genética tropical, né? Você está produzindo melhor genética, esse mercado vem para você, né? A gente tira, mesmo o negócio da carne, né? O preço da arroba, né? O preço da arroba está caindo porque não está exportando, então sobra mais carne no mercado interno. Se a gente está exportando mais doses de sêmen para o mercado externo, a gente também tira isso daqui e cria mais demanda para o produtor de genética. Então, de novo, é um círculo virtuoso. Perfeito, perfeito, Luiz. Obrigado. E nós temos aí o próximo gráfico para a próxima tabela, para a gente comentar rapidamente aí, né? Se vocês observarem esse 4º trimestre do corte e do leite, nos deram aí essa recuperada, né? Tão esperada. Por quê? O corte recuperou no 4º trimestre. A gente vem vendo ali, né, do 1º trimestre um pouco bem mais abaixo, no 2º um pouco menos, no 3º menos ainda e no 4º a recuperação. O pecuarista, vamos dizer que ele não tem a bola de cristal e ele estava um pouco receoso dessa história do ciclo pecuário, no caso do corte,
no primeiro semestre. E como ele tem a demanda muito maior pela estação de monta no segundo semestre, a decisão de compra dele migrou realmente para o segundo semestre, né? E a gente observa isso. E na nossa expectativa, de acordo com o que foi falado pelo Tiago, pelo Ricardo, é que essa genética, essa demanda pela genética continue cada vez maior nesse ano de 2024, né? Certeza total, Cris. A gente, vários indicadores, como você falou, né? O pecuarista vive disso, né? Está cada vez mais tecnificado, né? Mas ele impera indicadores do mercado, né? Está na hora de eu acelerar mais ou de eu puxar o freio de mão ainda, né? A margem da cria, o Thiago mostrou muito bem, parou de cair, está estabilizada, né? O produtor, agora é hora de eu investir, então, né? A gente sabe, a pecuária mais tecnificada sabe que é de longo prazo, ela está se estruturando, né? Então ela sabe que se ela quer estar bem posicionada quando o mercado estiver no pico, 2025, 2026, ele tem que planejar investir agora. Tem que investir agora, né? E vai faltar bezerro, né? Vai faltar bezerro. Isso está claro, o abate de fêmeas foi muito elevado, então muitos produtores já estão percebendo isso, então essa inflexão na curva tem a ver com a necessidade de se produzir mais bezerros a partir do ano que vem, então a gente tem uma expectativa muito grande para a próxima estação produtiva. E eu queria chamar a atenção na fala do Ricardo e na fala do Cavalim, na relação de que mesmo em momentos, vamos chamar de crise, de uma situação mais complicada de mercado, já há uma visão clara do criador de que tem que investir em tecnologia, né? Então, alguns anos atrás, uma situação de mercado desfavorável em termos de preço de leite, jogava a inseminação para baixo, agora não, cresceu, né? E você vê queda, mesmo havendo uma queda no corte, muito inferior a essa queda a anos anteriores. Então, ou seja, há uma resiliência do criador em continuar utilizando a tecnologia. Então, isso é um ponto muito importante que a gente tem que chamar a atenção, realmente ressaltar que não pode parar de seminar, não pode parar de usar todos os melhoradores, né, porque isso tem impacto na sua produtividade ao longo dos próximos anos. Profissionalismo, né, Sérgio? Pecuária... Tecnologia é fundamental, não pode abrir mão. Não era profissional, mas realmente... O produtor, empresas na rurais, fala do Adriano, né, do Sérgio. Exatamente, perfeito. Realmente mostra a evolução e que nível que a pecuária está chegando. Maravilha. Então nós chegamos aqui à fase final, né, do nosso lançamento, da live de lançamento do Index Asbia. Então eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos, Sérgio, Luiz Adriano, Tiago, Ricardo, Cavalim, muito obrigado pela presença, foram informações extremamente enriquecedoras para nós, para quem está nos assistindo. Chamo a atenção de vocês que no nosso YouTube, Asbia Inseminação, nós temos aí a gravação da live, vai ficar permanente, quem não pôde assistir inteira e quer escutar a palestra do Tiago de novo, que ele é um craque nessa bola de cristal aí, nessa análise de mercado, né, está disponível. E eu chamo aqui o jargão que a gente sempre usa, né, no nosso canal do YouTube, que é: se você não sabia, saiba pela Asbia. Então, entra no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais, assistam os vídeos, tem vários vídeos técnicos, entrevistas, as lives anteriores, né, nós temos essa gama de informações, não só da parte técnica, mas também dos nossos associados, de todas as movimentações de mercado. Então, agradeço a todos aqui, em especial a nossa equipe que está nos monitorando aqui, que está no ponto me dizendo que o nosso tempo acabou, a equipe da BCZ, parabéns, sempre é um prazer estar aqui com vocês, uma equipe extremamente estruturada e que nos traz essa tranquilidade desse bate-papo. Um abraço a todos, muito obrigado, uma boa noite e fique ligado na nossa programação de 50 anos da Asbia. Se você não sabia, saiba pela Asbia.